Boa noite a todos, aos presentes e aos nossos amigos da internet. Boa noite, bem-vindo. Hoje nós temos uma palestra com o nosso amigo Mauro de Itápolis, falando um tema super fácil, né? Por que estamos frios e indiferentes? Quase nunca acontece isso com ninguém, né, Mauro? Nem em Pederneiras, nem em Itápolis, nem no Brasil, né? Ninguém pensa em si só, né? Mas para iniciar a palestra, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus em uma oração, principalmente de agradecimento pela oportunidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, pela oportunidade de hoje, de mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Agradecemos a companhia dos nossos amigos espirituais, que também trabalham conosco, pedindo toda a proteção, orientação, discernimento, para que nós consigamos entender um pouco mais da palavra de Jesus, do seu Evangelho. Agradeço a todos que nos ouvem, que estão nos vendo nesse momento, e peço, Senhor, que leve a todos em seus lares a paz, o amor e também o entendimento. Vibremos amor para ajudar o nosso amigo Mauro na palestra de hoje. Que assim seja. Mauro, toda sua. À vontade. A aguinha está ali? Deixa eu pôr aqui. Não sei se você quer pôr no bolso ou segurar. Deixa eu colocar aqui. Posso colocar de lado? Aqui? Do jeito que você achar. Atrapalha a filmagem agora? Não, se você quiser tirar também. Se quiser tirar também. Posso tirar? Pode, vai, eu te ajudo. É só um copo d'água. Não atrapalha? Não. Depois você seleciona? Não, fica tranquilo. Vamos lá. Quer pôr pra lá? Isso. Acho que tem um fiozinho aqui do... É, eu já passei aqui. Pronto. Se posicionar do jeito que você quiser. Acho melhor. Só a água não tá aqui, tá? Tá ok. Tá ótimo. Podemos iniciar? Então, boa noite a todos. Iniciamos o Evangelho desta noite, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez em nossa casa de oração, dizendo que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. E que nosso Senhor Jesus Cristo, junto aos amigos da espiritualidade maior, possa nos conduzir no tema desta noite. E para esta noite nós estaremos trabalhando o capítulo 15º do Evangelho, que nos fala sobre o bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos tratar desta noite o tema por que estamos tão frios e tão indiferentes. Isso aqui mexe bastante com a nossa realidade da atualidade, da forma como nós estamos nos comportando, da forma como a sociedade se comporta e uma visão geral, um panorama geral daquilo que está ocorrendo no nosso planeta, na nossa terra, no nosso Brasil e nos ambientes da espiritualidade que estão à nossa volta, tanto no plano dos encarnados como no plano dos encarnados. É um comportamento um tanto quanto comum em função das vibrações que nos rodeiam. E nós iniciamos, então, refletindo a respeito da nossa conduta, da postura social em que nós vivemos nesse momento. E nós estamos percebendo, e as pessoas que têm o dom da vidência, que têm o dom da percepção, nos dizem que o planeta Terra está envolvido numa massa energética, numa massa fluídica muito pesada e muito difícil. Oriundo toda essa fluidificação, toda essa energia da matéria mental, do nosso pensamento e da qualidade dos nossos sentimentos.
E em razão desta estrutura comportamental da sociedade, nós então estamos passando por momentos difíceis que mexem muito com a nossa qualidade de vida. Então nós vamos procurar entender através do Evangelho aquilo que está acontecendo conosco. E principalmente porque esta lição, esta tarefa desta noite, esse aprendizado desta noite vai nos auxiliar a entendermos como nós vamos proceder à nossa mudança íntima e também procurar entender as pessoas que caminham conosco. Da onde vem essa frieza? Da onde vem essa nossa indiferença? E nós iniciamos essa explanação trazendo então uma experiência que aconteceu com um palestrante evangélico que conta uma situação que ele vivenciou dentro do condomínio, dentro do residencial onde ele mora. Em determinado dia, já lá pelas tantas horas da noite, 11 horas da noite, quase meia-noite, ele estava ali reunido com a sua família e ele ouve um barulho diferente. Parecia um estrondo, um tiro, mas alguma coisa que imediatamente ele sentiu que alguma coisa difícil estava acontecendo. E terminado aquele estrondo, aquela reflexão, daqui a alguns minutos ele ouve um choro, uma lamentação, um grito desesperador. E aquele desespero, ele sentiu que ali estava envolvido alguma situação mais aflitiva, mais difícil, ligada à morte. Então, ele, percebendo essa situação, movimentação, ouve uma voz de mulher chorando em desespero. E ele ficou pensando o que haveria acontecido. E permaneceu ali sentado ao sofá. Entretanto, a sua esposa levanta-se automaticamente e abre a janela do apartamento e automaticamente também sai do apartamento e desce até o pátio desse condomínio. Infelizmente ali era o choro de uma mãe desesperada, o seu filho havia sofrido um acidente e aquele havia sido um acidente fatal. E ali a sua esposa permaneceu até que chegasse polícia, chegassem pessoas ligadas à família, em que aquela mãe pudesse estar assistida. Isso ocorrendo, ela volta ao seu apartamento e então explica ao seu marido aquilo que aconteceu. E ele perguntou, mas você não poderia ter subido antes? Não poderia ter vindo antes? Então ela disse que ela fez aquilo que ela tinha que fazer. E ele ficou refletindo, ficaram conversando algumas horas em relação a esse assunto e depois, antes de dormir, ele começou a refletir naquela situação e no seu comportamento. Ele, com todo o seu conhecimento, se dependesse de si mesmo, ele não levantaria, porque ele achava que havia outras pessoas no condomínio, que outras pessoas tomariam essa atitude de assistência a essa família. Então permaneceria ali sentado. Entretanto, essa não foi a atitude da sua esposa, que automaticamente já se levanta e vai fazer aquela assistência, praticar aquele socorro. Então ele começa a se questionar a sua própria atitude e começa a se perguntar por que ele e tantas outras pessoas, e também nós, estamos assim tão indiferentes àquelas situações. Porque nós estamos muitas vezes na nossa situação de conforto e vemos as coisas acontecer à nossa volta e nós achamos que alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai tomar uma atitude, alguém vai se colocar à frente para resolver uma determinada situação. E com isso nós nos tornamos mais frios, indiferentes e distantes das pessoas, deixando de realizar aquilo que estaria a nosso alcance. E ele reflete na sua conduta, da sua individualidade, do seu eu, da sua zona de conforto. Então, ele se questiona: o que Deus espera
que cada um de nós possamos fazer em relação a situações parecidas como essa. Como nós deveríamos nos comportar se estivéssemos no lugar daquela mãe? O que nós gostaríamos que as pessoas nos fizessem? O que nós podemos fazer quando uma outra situação parecida possa ocorrer? E quantas não são as situações de acidentes de estrada, de trânsito, que muitas vezes aquilo acontece e nós passamos reto para não nos comprometermos, para não perdermos tempo, achando que alguém vai parar. Entretanto, nós temos que relevar que talvez, se nós tivéssemos parados ou se pararmos, nós podemos fazer a diferença para as pessoas naquele momento, que é o momento derradeiro, que é o momento principal, que a nossa atitude vai fazer diferença. Então ele começa a refletir sobre tudo isso, o que Deus gostaria que nós fizéssemos naquela situação. A nossa sensibilidade, a nossa atenção ao nosso semelhante. Então nós vamos reportar a uma das mais belas parábolas do Evangelho que Jesus nos trouxe, a parábola do bom samaritano, para que possamos entender de fato e com maior propriedade aquilo que Jesus quis dizer nesta mensagem, nessa belíssima mensagem que nos deixou. Uma mensagem de uma profundidade fantástica, de uma autossignificação para todos nós. Então, reportando, relembrando aquela parábola do bom samaritano, Jesus, ele um dia é questionado ao entrar em Jerusalém por uma pessoa que quis testar os seus conhecimentos. Mas nós temos que voltar um pouco na história para que possamos entender todo o pensamento e as atitudes de Jesus, quando ele nos relata a parábola do bom samaritano. E a parábola diz que em determinado dia uma pessoa que vinha de Jerusalém para Jericó, cortando o caminho por uma estrada mais curta, ele sofre o assalto, o atentado de assaltantes, de bandidos, que roubam todos os seus pertences, o machucam violentamente e o deixam jogado pela essa estrada. É na estrada de Jerusalém para Jericó. E diz que, depois de um determinado tempo, por essa estrada, voltando de Jerusalém para Jericó, passa um sacerdote e um homem das leis. E vendo aquela cena do homem caído ao chão, passa ao largo, passa distante daquele homem e desvia. Tempos depois, passa um levita e também vendo aquela situação, desvia. Tempos depois, passa um samaritano, e naquela época o samaritano era uma casta, parte da sociedade, de pessoas que sofriam preconceitos aos olhos dos judeus, eram pessoas de baixa relevância, né? Desprezavam, eram pessoas que estavam submetidas a um preconceito muito grande. Entretanto, é esse homem que para e vai assistir aquela pessoa que está jogada à estrada. Reportando ao começo desta parábola, um dia Jesus diz aos seus apóstolos, aos seus seguidores: eu irei a Jerusalém. Era uma data próxima da Páscoa, naqueles momentos derradeiros de Jesus. E aquilo era algo normal. Os apóstolos, seus seguidores, entenderam como uma conduta normal, visto que Jesus já se dirigia lá diversas vezes. Mas só que naquele dia Jesus disse: eu passarei pela Samaria. Era uma região um tanto quanto afastada de Jerusalém. Seus seguidores não entenderam por que aquela mudança de rota, visto que o caminho seria mais longo e seria muito mais difícil. Teriam que atravessar o deserto, eram condições diferentes. Mas respeitaram a decisão de Jesus. Então tomam a decisão também de ir à frente de Jesus para verificar o caminho e também já preparar a acolhida de Jesus para essa longa viagem. Então saem em direção a Samaria para buscar a acolhida. E naquela época, todas as pessoas que estavam em peregrinação ou estavam por passagem, era um costume da sociedade local de acolher os viajantes.
E quem não o fazia, havia um preceito de que eram pessoas que seriam condenadas a castigos imensos ao fogo do inferno, numa expressão popular. E vão os seguidores de Jesus, e nesse caminho todo, eles, nessa trajetória toda, buscando abrigo, melhor acomodação para Jesus, a melhor acolhida, não encontram ninguém que se dispusesse a acolhê-los. Volto ao encontro de Jesus e relato: Jesus, ninguém se propôs a nos receber. Esta viagem será muito difícil porque nós temos que nos alimentar, temos que beber, temos que, a nosso asseio pessoal, temos que descansar, e ninguém quis nos receber. E eles voltaram tanto quanto revoltados, e como era um costume daquela ocasião de se condenar as pessoas que não recebessem os viajantes, diziam que essas pessoas queimariam no fogo de inferno. E eles disseram a Jesus: Jesus, nas nossas orações nós vamos pedir que então a lei se cumpra, condenando aqueles que não os quiseram receber. E Jesus disse a eles, num gesto de amor e de sabedoria: eu não vim para tirar a vida, mas eu vim para trazer a vida. E assim decide Jesus que iria a Jerusalém por aquele longo e mais difícil caminho, e faz essa viagem. E feita essa viagem, passaram dia, noite, em frio, em calor, sem alimento, sem água, sem a limpeza pessoal, cansados e extenuados. Então Jesus adentra Jerusalém. Quando Jesus adentra Jerusalém, a multidão então envolve Jesus, porque Jesus trazia aquele conceito, todo aquele reconhecimento da população das ideias diferentes, do amoroso Jesus, do conceito de vida, do conceito de valores. Jesus tornara-se um homem inquestionável nas suas atitudes. E todas as pessoas queriam ver Jesus, conhecer Jesus. Então, quando Jesus adentra, mesmo cansado, extenuado, com fome, com sede, Jesus para atender a multidão. E dentre aquelas pessoas da multidão, uma delas se desponta, se coloca à frente e faz uma pergunta a Jesus. E diz: Jesus, o que deve fazer o homem para alcançar o reino dos céus? E Jesus reflete, entendeu que aquele homem estava questionando para testar os seus conhecimentos, mas também buscava, de certa forma, se destacar perante a multidão. E Jesus, com muita calma, de uma forma muito amorosa, diz: tu conheces a lei? E ele diz: sim. O que diz a lei? O que lês? O que você leu na lei? Então o homem responde: amarás ao teu Deus com todas as tuas forças, de todo o coração, com toda a sua vida, com todas as tuas energias, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde para ele: se tu conheces a lei, vai e faz. Mas o homem, não satisfeito, ainda continua testando Jesus e também buscando a sua promoção pessoal, e pergunta a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus, para que todos pudessem entender a mensagem que ele iria passar, o ensinamento, traz-nos então a parábola do bom samaritano que nós acabamos de descrevê-la. Não é? Então, nós temos que ver, temos que sentir, temos que perceber a grande mensagem e o gesto de bondade, de amor que Jesus teve para com todos. Jesus tornou aquela situação uma situação de afeto, mas também de ensinamento, e conhecia o potencial de todas as pessoas que se encontravam naquela multidão. Então Jesus descreve a parábola do bom samaritano. Entre Jerusalém e Jericó haviam dois caminhos, um longo, mais plano, seguro, com mais segurança, menos cansativo, e uma outra estrada muito mais íngreme,
mais curta. Entretanto, por ter essa facilidade, nessa estrada se escondiam, se resguardavam os bandidos, os assaltantes. E eles costumavam saquear, machucar, ferir aqueles viajantes, roubando os seus pertences. Então, aquela pessoa que se encontrava na estrada também tenha sido vítima de dessas atitudes violentas e estava ali jogado ao chão. A primeira mensagem que a parábola do bom samaritano nos dá é a reflexão, pensamento. Nem sempre a estrada mais curta, o caminho mais curto é o caminho mais seguro. Nos leva a refletir sobre aquele ensinamento que nós recebemos sobre a porta estreita, as facilidades da vida e as dificuldades da vida quando nós lutamos para uma vida mais reta, aonde a disciplina, o bom senso, a ética requer de cada um de nós austeridade, requer de cada um de nós um comportamento muito diferente do pensamento coletivo nos dias de hoje. Então, nem sempre o caminho mais curto, mais fácil, é o caminho mais seguro. Segundo ponto que nos mostra a parábola, quando Jesus fala sobre o acontecimento na estrada e ao final da história ele pergunta para aquele homem que o questionava, dentre todos, dentre o sacerdote, o levita e o samaritano, qual deles atendeu o ensinamento das leis? Então aquele homem diz, aquele que cuidou do viajante, do seu semelhante que estava machucado. E Jesus então respondeu a ele, então vai e faz igual. Jesus, naquele momento, faz uma referência ao samaritano, tido pelos judeus como uma pessoa com menos preparo e pessoas que estavam sujeitas a um preconceito, ao desprezo muito grande. Olha que interessante dizer. Jesus, ao invés de ir a Jerusalém, dá a volta pela Samaria. E quando conta essa história ao meio da multidão, os seus seguidores se questionaram, mas como é que Jesus pode falar, se expressar dessa maneira, se ele passou pela Samaria e ninguém o quis receber? Não foi acolhido por ninguém, não teve pouso, não teve alimento, não teve água. E Jesus nos traz na sua parábola o exemplo do bom samaritano, quando ele não recebeu aquilo que ele qualificou como bom. É o gesto de bondade de Jesus, reconhecendo que nós temos pessoas que têm qualidade, que têm amor, que têm afeto, pessoas boas em toda parte da sociedade. Então ele ensina, dá uma grande lição, dá um grande ensinamento para os seus seguidores contra o preconceito e com uma forma de ver as pessoas com amor. O segundo ponto que nós tiramos o terceiro ponto que nós tiramos da parábola do bom samaritano é que Jesus diz a referência, o sacerdote e o levita voltavam de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, a cidade dos templos, dos cultos, Jericó, a cidade das escolas, das leis, as escolas doutrinárias, onde formavam os sacerdotes, os estudiosos das leis e da religiosidade. Então Jesus faz essa referência que eles voltavam de Jerusalém. Então nos leva a pensar que tanto que os levita e o sacerdote voltavam de um culto religioso e passando ali por aquele momento, voltando do culto religioso, encontraram uma situação em que poderiam aplicar os conhecimentos, aquilo que eles aprenderam, no amor ao seu semelhante. Entretanto, desviaram. Daquele que em si menos esperava é que o viajante recebeu o recurso, recebeu o amparo, o afeto. Esta parábola do bom samaritano
nos leva a refletir em 3 pontos fundamentais que nos deixam para a nossa conduta como um roteiro, como uma reflexão, como um parâmetro para que possamos nos conduzir à vida. Quais são esses pontos? Quais são os exemplos que nos deixou esse samaritano? São 3. O primeiro ponto, primeiro tópico, ele parou. O segundo ponto do samaritano, o segundo tópico, ele sentiu. E o terceiro, ele fez. Ele sentiu, ele parou, sentiu e fez. Era o viajante, vinha com sua mercadoria em cima do animal, parou no seu tempo, tinha os seus compromissos, tinha todo o seu comprometimento, sua agenda de trabalho. Entretanto, naquele momento ele parou para cuidar daquela pessoa que estava caindo ao chão. E nós estamos parando? E nós estamos dando o nosso tempo? Estamos sentindo as pessoas que caminham ao nosso lado? Estamos dando parte do nosso tempo, reconhecendo a necessidade do outro? No tema dessa noite, porque estamos frios e indiferentes, essa parábola nos chama para essa reflexão. E nos lembramos de uma experiência que foi feita nos Estados Unidos por um estudioso. Ele fez uma experiência em cima do Evangelho, em cima da parábola do bom samaritano. Então ele buscou uma instituição em que ele buscava um grupo de estudos, de ensinamento, de aprendizado, mas que trabalhasse a parte religiosa. Então ele buscou pessoas que estavam se preparando para o sacerdócio. Era uma instituição. Eles estudavam para fazer as pregações. Então ele propôs essa experiência àqueles estudiosos da religiosidade, para que pudesse então ser feita essa experiência, essa confirmação da parábola do bom samaritano. Então foi feita a seguinte experiência. Colocaram aquelas pessoas numa sala e ali dividiram em 3 grupos. No primeiro grupo disseram a eles: olha, vocês têm hoje, nos estudos, na exemplificação, vocês vão fazer um evangelho em tal lugar. E irão sair em 3 grupos. Enquanto eles prepararam essa experiência, eles colocaram uma pessoa maquiada, preparada, fingindo, né, exemplificando um acidente, como se essa pessoa tivesse sido assaltada, machucada. E essa pessoa ficou no caminho daquelas pessoas que iriam fazer uma pregação, queriam fazer o evangelho. Então eles estavam estudando num lugar e iriam fazer essa pregação, esse evangelho em outro lugar. Chegou para o primeiro grupo, para a esquerda, e disse: olha, nós vamos ter uma pregação, nós vamos ter um evangelho, uma palestra, e nós estamos quase que em cima do tempo. Vocês não podem se atrasar. Ela começa em determinado horário, não pode atrasar, então é bom que vocês saiam e se adiante, acelere o passo para que possam chegar no horário. Terão muitas pessoas esperando vocês. E aquele grupo saiu. Logo em seguida ele diz para o grupo do meio, do grupo número 2, olha, vocês estão com um tempo um tanto quanto adiantado, não precisa correr, vão devagar, mas não se atrasem, porque no horário certo a palestra começa. E o terceiro grupo diz: olha, vocês estão atrasadíssimos, vocês estão em cima da hora, corram, porque vocês têm um compromisso, a palestra começa daqui a pouco, vocês não podem se atrasar. E feito essa experiência, eles então começam a ver a estatística dessa experiência. O primeiro grupo que saiu quase que em cima da hora, somente 10% das pessoas daquele grupo pararam para acudir aquela pessoa que estava machucada no caminho.
O segundo grupo, que saiu com um pouco mais de tempo, 63% das pessoas pararam para acudir aquele homem. E o outro grupo que foi dito saiu em cima da hora, ninguém parou. E este exemplo, essa experiência, confirmou a parábola do bom samaritano. Nós, a maioria de nós, não é que estejamos numa condição difícil que não tenhamos capacidade, mas em função dos nossos compromissos, da vida moderna, desta pressa, dessa ansiedade, nós não temos tempo mais para ver as coisas que estão ao nosso lado, as pessoas que caminham do nosso lado, quantas pessoas machucadas que estão ao nosso lado, quantas pessoas que estão precisando. Mas a nossa correria, a vida moderna, os compromissos, os objetivos, as metas que nós traçamos, não há tempo. Nós temos que cumprir aquilo que foi colocado em nosso objetivo, mas sem que tenhamos a possibilidade de perceber aquilo que acontece em nossa vida, à nossa volta. E a vida está muito rápida e a gente não está percebendo aquilo que está acontecendo. Não sobra tempo para nós, quanto mais para as outras pessoas. E esta nossa vida é uma viagem. Se nós sairmos daqui de Pederneiras e formos até São Paulo ou até Bauru, nós vamos pegar um ônibus e lá no guichê as pessoas podem perguntar para nós, você quer na janela ou você prefere no corredor? Onde normalmente a gente prefere? Na janela. Para quê? Para que durante o percurso nós possamos ir apreciando essa viagem. Entretanto, se nós formos numa agência de viagem e nós vamos de um avião a jato, de um foguete, as pessoas perguntam para a gente, você prefere na janela ou no corredor? Faz diferença? Voando àquela altura e naquela velocidade, nós não vamos ver absolutamente nada, não é? Então nós não temos a oportunidade de gravar esta viagem. Então a pressa significa isso. Nós deixamos de, no tempo normal das coisas acontecerem, irmos apreciando e vivendo ao seu tempo as coisas como elas têm que ser vividas. Nós pegamos como exemplo a educação, o sistema de educação atual dos nossos filhos. Nós enchemos os nossos filhos de atividade, escola disso, escola daquilo, e nós estamos esquecendo de dar o tempo natural dos nossos filhos. Não jogam mais peão, não jogam bolinha de gude, não brincam mais, não se relacionam, não curtem os animais, porque a vida é muita pressa, muita correria. Tem que estudar inglês, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, e nós vamos desumanizando os nossos filhos e a nós mesmos. Pressa de viver. E nessa pressa, nós não vamos, então, percebendo aquilo que está à nossa volta, as coisas boas da vida, e nem percebendo as pessoas, e nem nos percebemos. E neste comportamento de não nos percebermos e não perceber os outros, nós vamos, então, nos distanciando. Nós vamos perdendo a essência e se esquecendo de se cuidar e cuidar do próximo. Aquele homem tirou do seu tempo, parou do seu tempo com todos os seus afazeres para cuidar do seu semelhante. E a gente não para mais. A gente não tem tempo para isso. A necessidade do conhecimento. Nos últimos 10 anos, a tecnologia avançou acentuadamente e acelerou todo o conhecimento. A quantidade de informações que nós recebemos é extrema, muito acima da nossa capacidade de assimilação. E nós passamos a vida angustiado com as metas, com os valores, com as necessidades. E nós estamos esquecendo de que temos que lutar pelo necessário. E além do necessário pode ser desperdício. Pode estar muito longe de realizarmos as coisas que de fato nós precisamos. E vamos perdendo tempo com coisas que não interessam, com coisas que não vão fazer a diferença. E lutamos por coisas muitas vezes que nós não vamos levar, porque caixão de defunto não tem gaveta, não é verdade?
E às vezes a gente vive como se fosse levar tudo isso, mas nada disso nós vamos levar. Nós só levaremos aquilo que está no nosso coração e nos nossos pensamentos. Essa é a bagagem do Espírito. Então nós estamos fazendo muito diferentemente daquilo que nós viemos aqui fazer. Na lei da vida é imperioso não nos esquecermos de que na natureza não existe individualidade. A natureza nos ensina e a natureza vive para os outros. O sol não experimenta dos seus raios e do seu calor. O rio não bebe de sua água, a árvore não come, não experimenta dos seus frutos, e Cristo viveu por nós. Então a essência da vida e o principal mecanismo que rege o espírito para uma jornada mais sadia é caminhar pensando nos outros, é caminhar também pelos outros. Emmanuel disse a Chico um dia: Chico, tua felicidade tem o tamanho da felicidade que você proporciona aos outros. E é isso. Mas nós estamos nos esquecendo disso. Estamos nos tornando frios e indiferentes, e este comportamento começa a ter uma significação muito importante quando se trata da nossa família. Segundo ponto, a atitude daquele samaritano foi que, além de parar, ele sentiu a dor das pessoas, daquela pessoa, o que ele estava sofrendo, o que aquilo significava para aquela pessoa e o que ele poderia fazer. Ele se sensibilizou quanto àquela pessoa. Nós iniciamos na nossa família e vamos no nosso meio de convivência e nos perguntamos se nós de fato estamos nos sensibilizando com as pessoas que estão ao nosso lado. Quantas não são as pessoas que estão ao nosso lado, que são vítimas do assalto, da depressão, da angústia, do medo, da culpa, do abandono, da ansiedade, da solidão, dos mecanismos comportamentais degenerativos, e pode estar ao nosso lado, e nós não estamos sentindo as pessoas que formam a nossa família. Não estamos sentindo as pessoas que estão ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso ambiente social, ou no nosso ambiente de lazer. Não estamos conseguindo entender o que o outro precisa. E na maior parte das vezes, não são as coisas materiais que as pessoas estão precisando, mas é de um carinho, de uma atenção, de um tempo nosso para pararmos e ouvir aquilo que o outro tem para falar para ele, que ele possa desabafar, para que ele possa se externar, para que ele possa aliviar aquela carga que tem dentro dele. E quando assim não fazemos, não paramos para sentir o outro, nós deixamos de aprender, porque a outra pessoa, ele tem uma tarefa, tem uma incumbência de conviver conosco, faz parte, porque a reencarnação não tem endereço errado, nem tem tempo errado. Caminham conosco e chegam em nossas vidas as pessoas que têm que chegar. E as situações que nós temos que viver são aprendizados. Entretanto, nós não estamos parando e sentindo as pessoas. E vamos mais além. Não estamos parando e não nos permitindo nos sentir. Estamos nos abandonando. Estamos nos impondo uma solidão enorme. Não estamos vivendo dentro da nossa família e dando a oportunidade para os nossos filhos de nos conhecer. Esses dias observamos numa lanchonete, a família sentou e cada um com o celular na mão, os 4 ali, cada um com o celular, ninguém conversava. Tinha um monte de amigos no grupo. 800 mil seguidores, um número absurdo, mas as pessoas ali não estavam conversando. Conversavam com as pessoas distantes, mas não conversavam dentro da família.
aquele tempo que a família tem que conversar, aquele tempo de entrosamento, aquele tempo tão necessário, aquela convivência sadia do diálogo, de ter um tempo de ouvir o que o filho fez, o que o pai fez, de contarmos as histórias para os nossos filhos. Nós estamos vivendo de maneira muito distante. Por que nosso atrelamento, por que o nosso vínculo tão grande com esses mecanismos do WhatsApp, do Facebook? Essa quantidade de amigos que nós fazemos. Porque é um relacionamento descartável. Nós conversamos, dialogamos, conversa daqui, conversa de lá. Entretanto, quando acontece alguma coisa que não nos agrada, o que é que nós fazemos com aquela pessoa no nosso grupo? Gente, deleta. É mais fácil. É mais fácil deletar do que caminhar junto. É mais fácil deletar do que ouvir. É mais fácil deletar do que sair da zona de conforto e acompanhar o outro na sua necessidade. É mais fácil deletar do que resgatar um compromisso, de resgatar um relacionamento. Não gostei, não me serve mais, então a gente descarta. E isto nos leva a refletir a quantidade de separações, de desquites e as famílias que estão se desvinculando, se desfazendo. Porque não há mais interesse, não há mais disponibilidade, é uma distância que foi criada tão grande que eu não percebo sequer as pessoas que estão ao meu lado. E nós perdemos oportunidades maravilhosas. Nós somos maravilhosos lá na rua, ótimos, temos tempo, disposição para ouvir todo mundo. Entretanto, quando se fala da nossa família dentro de casa, nós às vezes dentro de casa somos brutos, violentos, indiferentes, frios, mal educados. Não somos amorosos. Quantos não são os filhos órfãos de pais vivos? E quantos não são os pais que se encontram em asilos, em casas de repouso, órfãos de filhos vivos? É interessante dizer que Jesus, na sua saideira para os apóstolos, nos deu o 11º mandamento, que a gente costuma dizer, né? Um ensinamento fantástico, quando ele diz assim: sabia das diferenças dos apóstolos, daqueles que caminhavam com ele, né? Porque eles não eram santos, tinham seus defeitos, né? E Jesus convivia com eles. E antes de partir, deixa-nos então a mensagem maravilhosa, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus dizia: ama o outro com a diferença que o outro tem, com os defeitos, com as virtudes. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nos deixou esse exemplo. E nós não estamos seguindo. O que perguntou Jesus para aquele homem que o questionava? Conheces a lei? Conheço. O que diz a lei? Amarás teu Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz: ama quem está ao seu lado. E quantas não são as uniões, os casamentos, as famílias que se desfazem porque nós desistimos de recomeçar, de refazer o relacionamento que temos dentro de casa. E o desquite, a separação, é o caminho mais fácil, com menos desprendimento, com menos esforços, com menos possibilidade de sairmos da nossa zona de conforto. Quantos não são os casamentos, quantos não são as uniões que podem ser feitas, estão desgastadas pelas atribulações da vida, mas nós temos que tentar, dentro da nossa família, porque lá estão as pessoas que devem caminhar conosco, dentro de um limite, não é? Dentro de uma situação razoável, refazer os nossos relacionamentos, refazer os nossos envolvimentos. Descobrir na sua família: olha, não estou bem no casamento, senta, conversa, refaz, porque pode dar certo. E nós podemos nos surpreender. Domingo nós falávamos lá no Verdade e Luz, isso é tanta verdade, né, que quando a gente faz as palestras, a gente fala com mais propriedade daquilo que acontece com a gente. Né? Eu tenho 62 anos, vou fazer 63. E eu tenho uma namorada de 51.
Nós namoramos, ela fica mais na minha casa do que na dela, e ela cuida dos meus bichos, e ela cuida das minhas coisas. E um dia eu falei para ela, olha, eu gostaria que você fizesse isso, e dei uma apertada nela. Ela falou, é bom que você tenha falado isso mesmo, agora senta que você precisa me ouvir, que eu tenho umas coisas para te falar, né? E tá bom, mas você não vai falar nada. Ela disse, vai ficar quietinho. Então tá bom, então vamos te ouvir, né? E ela começa então a falar assim, olha, na tua correria, você não está ficando em casa, você não está me dando atenção, você não está sendo uma pessoa carinhosa, você não percebe que eu faço tudo por você, você não percebe como eu trato os teus animais, a segurança que eu te transmito. Você vai ver tua mãe, quando você sair eu deixo tudo preparado para você levar para sua mãe, e eu faço isso com todo amor, com todo carinho, eu cuido, eu converso com a sua filha, dou conselhos, e você não está vendo tudo isso daí. Você não está me valorizando, você não faz mais gentilezas, você não está sendo afetivo, preocupado com o trabalho. E o que está acontecendo? Eu estou vivendo isolada. Então, antes de você fazer qualquer recomendação a mim, vê o que você está fazendo. Porque isso é consequência daquilo que você está fazendo. E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, não é que a danada tem razão? Mas aí eu fiquei quietinho, né? Fala alguma coisa. Não, fala alguma coisa. Eu falei para ela assim, não posso te falar nada. Você tem razão. Ela falou, eu sei que eu tenho razão. Ela falou, tem razão. Eu tenho razão mesmo. Você está fazendo tudo isso e você não percebe. Você não está se cuidando. Eu mando você cortar o cabelo e faz isso. Eu tenho a roupa, separa a roupa, você tem que usar essa roupa. Se hoje você não vai com essa, com aquela, mandona, né? E você não está cuidando da sua saúde. Eu cuido de você. Eu tenho uma felicidade muito grande de cuidar de você. E você não está valorizando, porque a tua correria está demais. Nós já estávamos fazendo esse tema do Evangelho e de repente me vi ouvindo aquilo que nós estamos falando nessa noite. Aí eu disse a ela, porque contra as evidências não dá para... Eu falei, você sabe que você tem razão? Você tem toda a razão. Mas eu não devia ter falado assim, porque aí ela cresceu e ela disse, mas tem outra coisa que você precisa saber. Nós não vamos continuar se você não oficializar o nosso relacionamento. Eu falei, ai meu Deus do céu. O que vai vir disso? Eu falei para ela, o que você quer? Ela falou, eu quero duas coisas de você. A primeira coisa, eu quero usar o seu sobrenome e eu quero poder dizer que eu sou a sua esposa, não a sua namorada. E a segunda coisa que eu mais quero, eu quero envelhecer com você, eu quero terminar os meus dias, eu quero cuidar de você. Detonou. Acabou com tudo. E se o meu amor por ela já era grande, ele se tornou maior ainda. E eu pensei comigo, não vou perder. Eu falei, tá bom. Então eu aceito. O que você quer? Ela falou, eu quero um casamento, eu quero direitinho. Só que ela tem 3 filhos. Só que você vai pedir a minha mão em casamento para os meus filhos. Eu falei, meu Deus do céu, nessa idade, fazer essas coisas. O filho dela mora em Jundiaí. Era casamento do filho dela na semana seguinte. Falei, tá bom, então eu vou conversar com os meninos. Mas nós vamos fazer um acordo. Os teus 3 filhos, a tua mãe, a minha mãe e a minha filha têm que concordar. Tem que ser concordância total. Se um não concordar, tá desfeito. Ele falou, tá bom. Perdi de 7-0. A partir daquele dia, foi como se tivesse tirado um peso enorme das minhas costas. Porque eu não tinha percebido a pessoa tão importante que estava do meu lado. E eu tomo como exemplo tudo isso, porque às vezes a gente vem aqui na frente para transmitir um exemplo,
mas a gente está vivendo isso. Isso é uma realidade nossa também. Então, dentro do estudo do Evangelho, eu tive essa bênção, essa possibilidade de viver e ver que eu estava nessa atitude. E de lá para cá as coisas só melhoraram. E eu agradeço a Deus imensamente, porque aonde eu estava vendo dificuldade, na verdade eu tinha colocado uma tampa enorme em cima do amor. Então, nós muitas vezes não percebemos que não paramos para analisar e nem estamos sentindo e ouvindo o que o outro tem para nos dizer. Nós não temos tempo. E o terceiro ponto importante da parábola do bom samaritano foi que aquele homem parou, sentiu e fez. Porque muitas vezes nós podemos parar, ouvir, sentir, mas nós não fazemos nada. E o amor só é construído, só é sedimentado, só é alimentado em cima de atitudes. Porque não adianta sentir, parar, sentir e não fazer. Dentro desse exemplo, nós temos que ver o que temos que realizar, o que nós temos que fazer para que tudo se realize. Seja dentro da nossa família, no ambiente profissional, no ambiente social, nós temos que ter atitudes. E nos lembramos, então, da frase tão perfeita, da frase gigantesca que Madre Teresa Calcutá disse um dia. Eu admiro os lábios que rezam, mas abençoado e bem-aventurado sejam as mãos que servem e as mãos que fazem. O mundo, nós conseguiremos transformá-lo a partir de nós, quando nós começarmos a parar, sentir e fazer. Assim como Jesus o fez. Jesus parou no seu tempo para poder perceber as pessoas. Todos que o buscavam, ele parava, atendia e ouvia. Jesus sentiu a dor do paralítico, das pessoas com chagas, das pessoas que estavam obsediadas, a dor de todas as pessoas. Jesus parou, sentiu e Jesus curou, Jesus fez. Esta é a mensagem do Evangelho que nos fica para essa noite. Parar, sentir e fazer. E trazendo então, encerrando o nosso Evangelho, a orientação de Gandhi. Que comece em mim a transformação que eu desejo ver no mundo. Tudo tem que começar em nós. Muitas vezes nós ficamos que tudo aconteça, que primeiro a gente receba amor, atenção, cortesia, deferência, sempre recebendo para depois dar, retribuir. E a receita ao contrário. A lei da vida, as leis da natureza. Nós viemos aqui para servir, para fazer o outro feliz, para buscar levar felicidade a outra pessoa, às outras pessoas. Lei da natureza, servir aos outros. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor que eu desejo é o amor que eu tenho que dar. Se tudo partir de nós, e na lei do retorno, a lei divina do retorno, tudo que vai, volta. Joga a bola verde, volta a bola verde. Joga a bola amarela, volta a bola amarela. O bem que nós fazemos será sempre o nosso eterno advogado nas causas da vida. O bem que nós fazemos será o alimento de toda a nossa caminhada. Então, que comece em nós a transformação que nós desejamos que o mundo tenha e que nós possamos ser luzes no caminho das outras pessoas. De tal forma que ao nos despedirmos desta vida, quando estivermos a caminho do alto para conversar com o divino, os céus sorriam para nós, dizendo:
para nós valeu a pena. Os céus está em festa. Aqueles que ficam, que possam verter as lágrimas por nós, não pelo sentimento da perda, pelo sentimento do desconhecido, mas que as lágrimas sejam lágrimas de saudades, porque nós fizemos a diferença. Mas que enquanto aqui o jardim da vida seja regado pelas águas das lágrimas, que os céus estejam em festas, porque nós seremos jardineiros da eternidade no cultivo do amor, da paz. O amor, a paz e a serenidade que levamos em nossos corações para poder plantar em outros jardins da vida. Encerramos o Evangelho da noite, agradecendo a nossa casa de oração pela acolhida, pela oportunidade, né? Primeira vez que nós estamos aqui, numa experiência nova, com a câmera aqui na frente, né? Um tanto quanto diferente, mas gratidão imensa pela oportunidade de falarmos o Evangelho de Jesus, pela oportunidade de dividirmos a tarefa entre encarnados e desencarnados, trabalhadores encarnados e desencarnados da nossa casa de oração. Nossa gratidão imensa aos nossos amigos da espiritualidade, nossa equipe de trabalho, nós não estamos sozinhos, não é? E unindo os nossos corações, a turma do alto, e nós aqui abraçamos Jesus, tomamos as mãos de Jesus, e numa só família, num só coração, nós estendemos nossas mãos ao alto, dizendo a Deus, Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Graças a Deus, obrigado a todos. Você tira para mim? Sim, muito obrigada. Obrigado. A palestra foi fantástica. Eita. Escuro aqui. Me segura aqui. Mauro, muito obrigada. Foi fantástica. O Evangelho, a gente diz assim, que é muito gostoso de ler. O Evangelho né? Parece... Mas Jesus, quem estuda o Evangelho sabe que a lição é dura. Com o amor dele, mas é dura. Porque pede sempre o que você disse. Aquela mudança interna, né? De olhar para o outro, porque a gente não olha para o outro. A gente só olha quando convém. Quando a gente tem tempo, quando... Sua mensagem foi excelente. Eu acho que quando a mensagem deixa a gente com a pulga atrás da orelha, eu sempre digo que é fantástica. Que é aí que é o ponto da mudança. Não é? Da gente sair da zona de conforto. Queria convidar a todos, dia 16 de março, no Teatro Municipal de Macatuba, Diálogos de Luz. O valor é R$15 mais 1 litro de leite. Nós temos aqui para vender, quem se interessar, é só entrar em contato com a gente, tá? Então, dia 16 de março, lá em Macatuba, às 20 horas, R$15 mais 1 litro de leite. Mais algum recado, Lê? Não? Outro recadinho que a gente tem estudo amanhã, às 8 horas, né? Como toda quarta-feira. E eu queria... Bom, eu acho que ele já finalizou, fez oração final e tudo, mas nem tem muito o que falar. Só queria dar um recadinho para o pessoal que está em casa, que a gente costuma fazer o passe individual na salinha. Hoje a gente está com um pouco trabalhador, então vamos tentar fazer um passe coletivo, apesar que eu acho que o Mauro já fez muito isso aqui, porque a partir do momento que a gente adentra um local que está preparado para receber um palestrante, um amigo, uma conversa em nome de Jesus, esse local já está preparado. Esse local, os nossos amigos espirituais já estão aqui preparando e sabendo de cada problema nosso, né? Cabe a nós agora a conexão com Deus, abrirmos nossos corações para receber a energia divina do nosso querido Mestre,
dos nossos mentores e dos nossos amigos. Então vamos tentar essa conexão no fundo do coração, abrindo nossos corações, nossas mentes, pedindo primeiro a Deus, agradecendo primeiro a Deus a oportunidade, a Jesus, nosso Mestre. Vamos manter a imagem doce e meiga de Jesus em nossa mente e nesse instante imaginemos Jesus no meio de nós, seus braços abertos, estendidos, num abraço fraterno, amoroso, carinhoso, onde Ele aconchega o nosso rosto em seu ombro como um grande amigo, grande irmão que é. Onde Ele devota todo o amor, toda a ternura para nós. Já disse, né, que se tivesse qualquer ovelha desgarrada, nenhuma se perderia. E nós somos essas ovelhas. Então, tenhamos em mente que Jesus não nos desampara nunca. Peço que cada um que esteja aqui presente, mesmo as pessoas que estão nos ouvindo, imaginem os seus anjos, seus protetores em sua frente nesse momento, com os braços estendidos até vocês. Nesse momento, Jesus, nosso Mestre, junto com nós, nossos amigos espirituais, jorrando luz, eflúvios de paz, de amor, a nós e a todas as pessoas que estão em casa, aos nossos parentes, aos nossos lares, às pessoas que necessitam de um amparo, às pessoas que necessitam de um ombro amigo, às pessoas que necessitam de um carinho. Jesus, use-nos sempre em seu nome, faça-nos sempre ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o próximo. E que façamos, não só fiquemos no falar e no ouvir, mas façamos, que tenhamos a vontade, a boa vontade, Senhor. Jesus nos ajude espiritualmente, materialmente nesse momento, curando todos os nossos males, nos dando força, coragem para seguirmos a vida. Lembrando sempre que ninguém está no momento errado, na hora errada, nem no lugar errado. Então, que nos dê força, fé e alegria. Que em seu nome, Jesus, consigamos vencer todas as nossas batalhas íntimas. Com Deus, nosso Pai, sempre ao nosso lado. Jesus, nosso mestre amigo, a espiritualidade amiga dessa casa. Agradecemos a presença de vocês no auxílio desse instante de eflúvios de paz, amor e luz deste ambiente e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradecidos que somos mais uma vez, muito obrigada e que assim seja.